Família Pax, mais uma vez, ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, cientista político, sociólogo, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax, e hoje ele fala sobre o bem-amado mestre Jesus Sananda. Vamos lá? Vamos dar boas-vindas ao querido Cleudio Bueno, para que a gente possa estar conversando nesta tarde, super agradável, tá marcando 20 graus, amanhã vai abaixar um pouco mais a temperatura, mas estamos aí, né? Nas energias desse nosso novo ciclo, para que possamos celebrar Lorde Ganesha no sábado e o bem-amado Mestre Jesus. Vamos ver aqui se o Bueno já conseguiu entrar ou não. Anjinhos da Technology, please. Tá um fumacê aqui, família Pax, vocês não têm noção, acho que em todo lugar, né? É uma judiação que tem acontecido a nível de queimadas. Tudo bem, Bueno? Tudo bem, Carmen? Você como Tudo está? ótimo. Tudo bem? Tá de Mestre Que bom. Jesus na camiseta? Opa, tem que estar, né? É. Tem que estar. Não, opa, o mestre vem em primeiro lugar Sem sempre. dúvida Bom, nenhuma, muito bom. Carmen, você já falou, né, aí mais ou menos o que vai rolar durante a semana, essa coisa toda, Sim. né? Ou ainda não? Já falou? Já passou todos os Já falei. recados? Então tá bom. Antes da gente começar, como a gente sempre faz, nós vamos fazer uma oração para o querido e amado Arcanjo Miguel, para que ele nos dê a proteção sempre para o nosso querido e amado planeta Terra, para o nosso país, o Brasil, para o nosso estado, São Paulo, para as nossas cidades onde nós estamos e residimos, e também para as nossas famílias, para os nossos amigos, os nossos colegas, todos aqueles que fazem parte das nossas relações, sejam elas, seja a atividade que for, e também pedindo para ele que continue emanando essa sua energia de proteção e segurança a todos os reinos que aqui estão, nesse momento, conosco no Rio da Vida. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos lembrar do lugar onde nós moramos, aqueles que estão na Europa, aqueles que estão na América, aqueles que estão na Ásia, aqueles que estão no continente africano, aqueles que estão na Oceania e principalmente também aqueles que estão nos polos, já que nós aqui fazemos parte do novo mundo que são as três Américas. Fechemos os nossos olhos, imaginemos o Arcanjo Miguel acima de nós, acima do planeta, envolvendo a todos nós no seu raio azul cobalto dourado. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir, compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz, afastando de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora, e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Vários anos já, e por muitos anos, né, Carmen? A gente vem
nessa data tão festiva, lembrando do aniversário do nascimento do Mestre Jesus. Muitas pessoas podem perguntar: olha, Bueno, eu nunca ouvi falar isso. É. Eu nunca sequer li em algum lugar sobre isso. Hoje eu fui fazer um exame e lá no laboratório onde estava, a médica que ia fazer o exame, ela se chamava doutora Ana Carolina. E nós começamos a conversar um pouco, que eu estava um pouco preocupado se eu chegaria na hora ou não, visto que a gente nunca sabe se aquele horário ele vai ser respeitado ou não, né? Mas era uma coisa tão simples que eu estava seguro. Acontece que ela é tão, vamos dizer assim, competente e boa profissional, que o exame demorou um pouco mais do que deveria demorar por causa do nosso papo sobre energia e sobre o Mestre Jesus. Então aquilo que podia ser um pouco enfadonho se tornou, então, um objeto de curiosidade para ela em saber algumas informações que a maioria de vocês agora vão obter. De acordo com a Fraternidade Branca, né, nós comemoraremos sempre o aniversário do Mestre Jesus no dia 8 de setembro. Sempre. Através dos 9 meses que vem, através da Imaculada Concepção de Maria, que é a mãe de Jesus. Essa data da concepção, e a maioria de nós também celebramos essa concepção, é no dia 8 de dezembro. É no dia 8 de dezembro. Bom, se a concepção da mãe de Jesus foi no dia 8 de dezembro, a partir do dia 8 de dezembro nós teríamos que contar 9 meses, para que o corpo do Mestre Jesus ele pudesse, através de toda a sua luz, estar aqui no planeta Terra. Porque Jesus é filho de Deus, é o filho primogênito de Deus. E a tal sua energia é tão grande, tão fabulosa, para que ele entrasse dentro do corpo de menino e nascesse, precisava-se muito tempo para fazer essa adaptação, já que ele vinha de outras encarnações. E também nós falaremos disso daqui a pouquinho. Mas o que nós temos que saber é que justamente o Mestre Jesus veio também ao nosso planeta, trazendo a oportunidade para todos nós de bênçãos e de impulso de cristianidade para toda a humanidade. Essa cristianidade, na verdade, ela é crística. Ele procura, dentro do desenvolvimento e da evolução de toda a civilização nossa, levarmos a uma outra instância. Exemplo, todos nós sabemos que nós temos aí os nossos reinos. Nós temos o reino mineral. Pode ser que a maioria de nós, aqui no nosso desenvolvimento e na nossa evolução, já tenhamos sido algum tipo de mineral, porque é ali o princípio da natureza e da criação. Muito bem. O que nós aprendemos no reino mineral? Nós aprendemos a lição da atração. Ali, todos os átomos, eles circulam como sendo uma unidade. Todos eles se atraem unicamente juntos para valorizar a tabela, que a gente sempre estudou lá, lembra? Quando a gente estava no colegial, que tinha a tabela periódica? Pois é. Todos os minerais têm uma unidade principal de valores. Por exemplo, o ouro é 167, a prata é 160. Aliás, perdão, o ouro é 160. O valor mais alto para o mineral é o mercúrio, 167. Tá? Depois vem a prata, né, um pouco menor, 164 o ouro, 160 a prata e a platina. E assim sucessivamente, além das suas iniciais, além dos seus símbolos, que todos nós acabamos aprendendo. O passo seguinte, se você aprendeu a valorizar e atrair a unidade para valorizar o seu reino, então você tem que evoluir. O próximo passo é o reino vegetal.
E o que a gente aprende no reino vegetal? Lá no reino vegetal, a gente aprende a ser sensível, a gente ter a sensibilidade de ver o brilho e a beleza da natureza. Tanto é que mulheres adoram receber flores, né? A gente, então, poucas vezes admira e leva essas flores para quem nós teríamos também que valorizar a beleza e a sensibilidade que nós, homens, também temos que ter no nosso lado feminino. Sim. Eu não estou dizendo que a gente é mulher, não. A gente nasce homem, mas nós somos divididos, e deveríamos ser, 50% para cada lado, aonde o nosso coração, através dessa sensibilidade, ele pode fazer um diagnóstico de que a Terra é linda. E é linda. Sim. Não acredito que tenha um planeta mais lindo do que o nosso. Não acredito. A gente vê um pôr do sol, vê o mar, vê as nossas florestas, vê os nossos animais. É uma coisa muito rica. Eu não acredito que isso tenha em outro lugar do sistema. Pode ter uma tecnologia muito mais evoluída, um coração absolutamente sensacional. Podem estar conversando através da mente sem ter boca, ouvir sem ter orelhas, né? Mas a questão da sensibilidade é muito rica para quem está hoje aqui no planeta Terra e está dentro desse complemento que é os reinos na nossa vida. Muito bem, se nós aprendemos isso, nós evoluímos e damos um passo seguinte, que é o reino animal. E lá no reino animal, começa a se fazer a diferenciação de espécies e de raças dentro de algumas espécies. Porque como age em grupo, existe também a individualidade de determinados animais dentro da sua própria espécie e da sua própria raça, que se desenvolve brilhantemente através da inteligência. Mas ali, a lição principal que nós devemos aprender é o instinto de sobrevivência. No reino animal, o que nós temos que aprender é o instinto de sobrevivência. E ali, no instinto de sobrevivência, se nós aprendemos sem macular o restante da natureza, temos que dar o passo seguinte. E o passo seguinte é o reino humano, né? É nós ali estarmos no passo seguinte do mais alto nível de desenvolvimento humano. Então a gente sai do instinto e, como seres humanos, nós entramos na idade da razão. Ali a razão impera. Ali nós temos que ser totalmente racionais. Nós temos que valorizar a moral, a ética, a justiça, porque o cérebro permite isso. O nosso cérebro já está avantajado, porque nós recebemos isso dos reinos anteriores a que nós participamos. Bom, Jesus chegou e falou assim, pessoal, não acabou. Se vocês estão pensando que vocês vão ficar nessa, vocês estão enganados. Eu vim aqui para criar mais um passo. E aí as pessoas devem ter ficado assustadas, porque daí a espiritualidade e a energia que aflora cada um dentro da sua espécie e dentro da sua raça, faz a diferença naquilo que o Jesus, Mestre Jesus, Filho de Deus, veio fazer. Jesus, uma das coisas que Gabriel pediu para Maria durante a Anunciação, fosse que ela desse o nome Jesus, que significava Salvador. Jesus significa Salvador. Então, ali já era o prenúncio da missão principal de Jesus. O que era? Salvar a humanidade. Mas ele ia salvar a humanidade. Mas qual era a contrapartida dessa salvação da humanidade? Remedindo todos os pecados da humanidade e lembrando a todos, olha, você pode cair no chão que já está perdoado. Isso levaria a mostrar que poderia fazer uma verdadeira revolução de atos impensados, que estava todo mundo perdoado. Mas não, estão todos perdoados, desde que você não tenha a intenção
intenção ela é muito mais forte nesse caso do que a própria ação. Porque, às vezes, a pessoa usa de uma ação com uma intenção que está atrás dessa ação. E isso, nesse passo maior que ele dá em relação à razão, que é o último passo na cadeia da evolução humana, ele traz a contrapartida. Ele fala, não, vocês têm a razão, eu estou perdoando tudo que vocês fizerem e também perdoarei tudo aquilo que vierem a fazer. Desde que a intenção não esteja atrás, né, da sua ação voltada para a contrariedade do amor incondicional. E nessa do amor incondicional, ele fala o seguinte, esse passo a mais que eu vim aqui, e não só para trazer a salvação de vocês, mas esse passo a mais é a sua consciência crística. É um passo acima da razão. Você eleva a sua espiritualidade, desenvolve a sua espiritualidade, a sua alma tende a crescer os valores, e aquilo, então, que o seu cérebro comandava, passa a dividir com o seu coração. Eu preciso que o seu amor seja tão ou mais forte do que o seu cérebro, que é a sua mente. Tudo bem, é através do pensamento que tudo pode acontecer, porque ali foi criado no primeiro reino, o reino mineral, a atração. Mas não se esqueça que quando você pensar alguma coisa, a sua sensibilidade, quando você passou pelo reino vegetal, você também adquiriu. Você não pode jogar isso fora. E o seu instinto tem que estar presente, agora não mais como animal, mas vai estar presente como ser humano na sua intuição. E ele coloca a intuição do ser humano para favorecer esse estágio primeiro depois da razão. Porque tem, evidentemente, outros estágios. E nós veremos um pouquinho disso aqui também. Então, o que tem que acontecer? Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos espiritualmente e a nossa alma, para que o nosso espírito seja realmente o redentor e, vamos dizer assim, o cálice dessa consciência crística. Você pode trabalhar a sua mente, você pode trabalhar o seu coração, você pode trabalhar as suas ações, mas tudo dentro de princípios da estrada que você escolheu servir, que é o do amor incondicional, do bem, da paz, da luz e do poder da glória divina do grande Criador de tudo e de todas as coisas. Porque foi isso que o Mestre Jesus fez. Foi exatamente o que ele fez. Ele não ensinou. Aliás, eu acho que ele mais, através dos seus exemplos, ensinou do que aquilo que ele falou. Claro. Porque muito pouco foi registrado do que ele falou. Porque muitos séculos depois, as páginas começaram a ser escritas exatamente por aquilo que os apóstolos deixaram como verdadeiros descritos apócrifos. Então, Jesus, ele ensina muito mais com os seus exemplos. Se a gente lê o livro sagrado, a gente vai ver que os ensinamentos estão todos lá. Estão todos lá. E se nós tivermos atenção e a sabedoria de ler com simplicidade e humildade o que está escrito, nós vamos aprender tudo. Tudo, como se nós estivéssemos absorvendo todas aquelas lições, todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria, se nós também formos humildes. Aí sim, a atração ela vem, a sensibilidade ela vem, a intuição ela vem, a mente através da razão ela vem, mas também você está enchendo o seu cálice. Você está transbordando o seu cálice naquilo que ele pediu, que é a contrapartida. Evolui a sua consciência crística, porque nós temos a consciência cósmica. Sim. E também nós temos a consciência de Deus, claro, que acredito que são os grandes mestres, conhecem e sabem, porque o universo é uma cadeia de hierarquia, e a gente não para nunca de aprender e de evoluir, né? Nós sabemos que o Criador quer a nossa presença,
E ele criou a sua semelhança, a sua imagem, através do plano divino de Sanat Kumara, depois de nós nos arrebentarmos por 2 vezes, na Lemúria, no continente de Mu e na Atlântida. Aí, quando esse planeta já não tinha mais salvação, Sanat Kumara levanta o dedo e fala, escuta, me dá uma chance. E aí, o grande espírito das galáxias giratórias fala, eu permito, apresente para nós. E foi apresentado, foi aprovado e nós estamos dentro dele. De uma forma ou de outra, dando testada, tropeçando, caindo, levantando, mas a gente está andando. Sim. Mas a gente tem que andar consciente para onde a gente está indo. A pior coisa que existe é um navio que sai sem saber qual é a direção e aonde ele vai aportar. A nau certamente vai se perder no mar. Ou ficarmos às custas daquilo que nós chamamos destinos. Quando aquilo é bem, vamos dizer assim, intuído e sabendo o que vai se fazer, até que a gente tenha uma ajuda boa. A gente sempre chega em algum lugar. Mas se houver alguma malandragem por trás das coisas, pode saber que vai ter uma tempestadezinha qualquer e o naviozinho não vai chegar, porque a intenção não é boa. Então a gente tem que lembrar que primeiro vem a nossa intenção. Mas, bueno, não vem com essa. Você sabe que lá em tal lugar está sim de gente de boa intenção. Não está, pessoal. Isso é verbo popular. Não está. Se você for um cara firme, que está na estrada do bem, da paz, do amor, da luz e do poder da glória divina, as suas intenções, elas serão de um ótimo caráter. Claro. Serão de um ótimo caráter. E você vai construir muito em cima dessa estrada. Agora, não adianta eu pensar numa coisa, falar uma coisa que você quer ouvir, e eu não ser o patrocinador do exemplo. Eu, quando era criança, tinha um rapaz na minha cidade, ele está ainda entre nós, mas ele mora numa outra cidade, e na calçada onde morava, eram 2 irmãs e esse rapaz. Ele saiu muito cedo da minha cidade para estudar fora. Ele queria ser doutor, ele queria ser engenheiro. E eu era muito pequeno, e ele deve ter saído de casa para estudar, assim, lá pelos 14, 15 anos, e ele já foi morar no outro lado da cidade para desenvolver todos os sonhos que ele tinha, porque aqui não tinha condição dele desenvolver esse sonho, que era se tornar um doutor. Então, cada vez que ele vinha passar férias na casa dele, que ficava na mesma calçada onde eu morava, a minha mãe via ele e falava assim, ó, quando você crescer, eu quero que você seja que nem ele. E eu tinha por ele um exemplo. E fui tentar seguir esse exemplo. Graças a Deus eu consegui. E quando eu consegui e me tornei uma reverência aqui na minha cidade, eu vi muito disso das outras mães. Principalmente de meus amigos que já eram adultos. Sim. A gente ia para as domingueiras, ia para os bailes de sábado à noite, as mães chegavam e falavam assim, ó, você só vai se o Bueno for. Porque se o Bueno não for, você não vai. Porque ele não bebe, não fuma, não cheira, não faz nada disso. E vocês fazem tudo isso e eu fico preocupado se vocês vão chegar em casa às 5, 6 horas da manhã, eu não quero me preocupar. Então, se ele for, vocês vão. E quando terminar, eu sei que ele vai por dentro do carro e vai trazer aqui para casa. Porque ele é responsável. Então, você vai criando essa situação pelos exemplos. Pelos exemplos. Porque as pessoas vão observando quem você é na natureza. E Jesus fez isso. E dentro disso, ele espera que a nossa consciência crística ela evolua de tal maneira que nós possamos receber todas as bênçãos e todas as graças para que a nossa transformação, nesse momento de transição, ela seja a própria glória do Mestre Jesus, que é do seu Filho, como todos nós somos filhos também dele, do Criador. Jesus é o nosso irmão maior, é o nosso irmão maior. Mas tudo que ele faz, e ele disse, não fui eu, vocês também podem fazer. Até mais. Mas nós temos que estar preparados para isso. Então, eu acredito que dessa forma, a gente vai mostrando como esse aniversário de Jesus é importante a gente comemorar.
E nós sabemos que a data do dia 25 de dezembro, ela foi adotada justamente para uma comemoração, não só para o Mestre Jesus, nem do seu nascimento, mas também isso foi feito 4 anos antes de Cristo ou 4 anos depois de Cristo, já que nós sabemos que Jesus nasceu no ano 0. Mas como o nosso calendário é tão louco, é tão incompreensível, a tal ponto do calendário juliano ser transformado no gregoriano e ter sumido do calendário, sumiu, simplesmente sumiu. 15 dias do calendário. Só nessa passagem do juliano para o gregoriano, imagine você, está no dia 15 do mês e de repente acordar no dia 30, sendo que amanhã começa outro mês. Sumiu! Então, a coisa do século também é muito conturbada. E ninguém consegue bater o martelo dizendo, olha, Jesus nasceu 4 anos antes do ano 0. Ou nasceu 4 anos depois do 0 que a gente acha que ele nasceu. Dentro dessa contraposição, a única festa que tinha no miolo desse, vamos dizer assim, quase 4 de um lado, o zerano 4 do outro, tinha uma festa muito popular que homenageava o deus Mitra, justamente onde a Igreja Católica combatia ferozmente essa festa. Por quê? Porque ela era pagã. A festa era pagã. E, de acordo com os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, nós comemoramos o Natal no dia 8 de setembro, justamente porque os calendários e tudo aquilo que está escrito e que nós seguimos bate com a data do dia 8 de setembro. Já que o dia que todos nós comemoramos, o calendário comemora, todo mundo faz o que faz no dia 8 de dezembro, bom, se eu contar 9 meses, vai dar justamente no dia 8 de setembro, que é o dia natalício dele. Não sou eu que estou falando, foi ele que disse numa dispensação e numa mensagem do anjo Mica. Anjo Mica. Todos aqueles que procurarem e pesquisarem essas mensagens vão encontrar essa mensagem do Mestre Jesus. Devemos lembrar, então, que 9 meses após o dia da concepção da Nossa Senhora Maculada, Maria, ele nasce. Não tem como ser diferente. Ele mesmo nos comprova isso. Não é apenas pela Fraternidade Branca. E no dia 8 de setembro, portanto, que vai ser no dia de domingo, nós devemos levantar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, justamente envolto na luz do querido e amado Mestre Jesus. Ali aonde ele estará naquele momento, abençoando o planeta Terra todo, através de uma bênção desse impulso crístico para toda a humanidade, para que nós possamos encher o nosso cálice, para que o nosso desenvolvimento e a nossa evolução da nossa consciência crística possa estar de acordo daquilo que ele espera de cada um de nós aqui no planeta Terra. É exatamente nesse sentido pelo qual nós sugerimos que nesse dia seja estabelecida uma sintonia muito grande do nosso coração e da nossa mente ao querido e amado Mestre Jesus, pois é o seu aniversário. Da minha parte, essa semana eu fiz a minha obrigação. A minha árvore de Natal está ali, em pé, né? Ali direitinho, os animaizinhos lá no presépio, o menino Jesus ali na manjedoura, Mãe Maria, Pai José, tudo cheio de luzinha. É o meu Natal. Ótimo. E eu não vou fugir da minha responsabilidade. Eu não vou fugir. Pô, Bueno, será que o Bueno pirou? Tá? Não, eles pediram isso. Nem que seja uma arvorezinha, pequenininha. Eu trabalhava na minha prancheta com ela quando chegava 8 de setembro. E vou dizer mais. Essa data um dia vai ser comemorada por todo o planeta. Sim. Ele falou isso. Essa data vai ser comemorada um dia em todo o planeta. E tem mais. Eu não
gosto muito, mas respeito aqueles que comemoram esse dia dando presentes. Sejam para as crianças, sejam para os familiares, sejam para os amigos. Mas este não é o presente que eu quero. O presente que eu quero é o amor incondicional de cada um dos vossos corações para esse dia, aonde toda a nação humana foi salva dentro de um plano divino estabelecido por Deus, que mandou o seu Filho para redimir a humanidade toda, porque a gente já estava embarcando no terceiro projetinho do barquinho, ó, que a tempestade já estava se fazendo forte. A hora que o barquinho estava entornando para virar a pontinha dele para baixo, o Jesus chegou e, ó, levantou o barquinho de novo e falou, aqui não. Vocês podem aprontar lá em Sodoma, Gomorra, onde vocês quiserem. Aqui comigo, aqui não. Porque diziam os verdadeiros sábios e aqueles que eram visionários e tinham o terceiro olho aberto, que quando Mestre Jesus dava um passo no planeta Terra, um passo atrás do outro, tudo se iluminava a quilômetros de distância dele. Sim, claro. Era como se fosse um clarão de luz perto dele. Diz que era uma coisa assim fantástica, né? A maioria dos videntes, daqueles que têm a terceira visão aberta, diz que quando o padre benze, se faz uma cruz de fogo diante dele. Eu fico imaginando quando era Jesus, que ele fazia uma bênção, quando ele dizia alguma coisa. Devia ser um negócio assim contagiante, porque as pessoas devem sentir uma atração tão forte, tão grande pelas palavras dele, pela humildade dele, pelo conhecimento dele e a sabedoria dele, que ele ensinava os próprios sacerdotes da religião judaica. Aqueles que nasceram para estudar o Pentateuco, linha por linha, letra por letra. Ele tinha 12 anos quando foi para o templo, para a apresentação, que o seu pai levou para a apresentação ao templo, e perderam-se dele, e todo mundo começou a procurar, a mãe de um lado, o pai do outro. Quando encontraram ele, ele estava no meio dos sacerdotes, ensinando o que o livro santo estava falando, com 12 anos de idade. Então, quando hoje a gente vai no restaurante e vê alguma criança no carrinho de bebê, já com o celular na mão, é mais ou menos aquilo que Jesus deve ter feito lá atrás. Já veio com o livro na cabeça. Sim. Né? Nós cansamos de ver, né? As criancinhas pequenas no carrinho de bebê, com meses, não é ano não, meses, com o celular na mão, clicando em botões, clicando. Não é que o pai põe no desenho, dá na mão da criança. Eu vi isso, ninguém me contou. Estava atrás de mim, num restaurante. Eu comecei a olhar, não acreditei, porque ele clicava. Meses, ele estava clicando no telefone. Então, aquilo, para mim, é uma coisa assim, da forma consciente de como as crianças estão chegando no nosso mundo, para que eles também possam receber o poder das transformações das gerações que lá atrás não fizeram sua parte. E atender também as gerações seguintes que virão, mas se tiverem comprometidos com essa estrada do bem, da paz, do amor, da luz e do poder da glória divina, certamente construirão um novo paraíso, porque esse é o plano divino do Todo-Poderoso. Nós temos que lembrar também que foi através de Júlio I que instituiu o Natal como celebração da Igreja por todos os cristãos no dia 25 de dezembro. Foi a Igreja que criou isso, aproveitando uma festa pagã que foi combatido por séculos, aquela festa. Mas usando do expediente daquela festa, que é justamente no solstício do inverno, no hemisfério norte, é que eles agarraram essa ideia principal, que nunca desapareceu, porque aqui no nosso hemisfério é verão. Sim. Mas lá em cima, no velho continente, ele é o solstício de inverno. Então, aquela é a história do Papai Noel, da neve, que nós já contamos isso também, Carmen, em outras lives, sobre o significado, inclusive de cada coisa que nós fomos na árvore. Aqueles que não viram podem
podem entrarem lá no YouTube, é isso, né? No YouTube. E procurar lá como que é o Natal xamânico, e aonde saiu a história praticamente do vermelho, das renas, dos presentes, da árvore de Natal, dos enfeites, tudo isso foi explicado. Portanto, nós devemos lembrar que lá no hemisfério norte, o significado do Natal também é muito forte. E lá, como o velho mundo, e nós aqui como no novo mundo, temos relações, às vezes, antagônicas a respeito da comercialização desse dia. E nós temos que lembrar que esse dia não é um dia de comércio. Não é a queda de Jesus, mas o plano de Jesus estava configurado quando ele entra no templo e vê o comércio que está sendo feito no templo em razão daquilo que é o amor que o Criador quer e pede que nós desejemos a ele, é relacionado a outras coisas, por exemplo, como o comércio. Não pode haver comércio numa instituição onde o amor tem que vir em primeiro lugar. E nós lembramos também que esses 9 meses que leva da concepção, do dia 8 de dezembro até 9 de setembro, ela passa pela Anunciação. E quando ela passa pela Anunciação, né, a gente vê que a importância do dia 25 de dezembro, ela cai. Ela cai sem qualquer tipo de significado. Ela cai sem significado algum, já que também é conhecido por todos nós que a Anunciação da Virgem Maria foi uma celebração cristã, o anúncio do arcanjo Gabriel, justamente para Maria, quando ela recebe a informação que ela terá um filho, né, e que esse filho chamará Jesus, né, que mesmo ela não tendo conhecido um outro homem, sendo virgem, ela receberá a semente do Espírito Santo. E ela recebe isso com graça. Ela não duvida em nenhum momento do arcanjo Gabriel. Quem passa a duvidar de tudo isso é José. E naquele momento, o mestre Saint-Germain devia estar mais ou menos meio abalado ali com a notícia, não entendeu direito como é que estava se passando dentro do casamento dele. Até ele pensou em divórcio. Quando o anjo voltou para ele e falou: sossega, bicho, segura o coração, seguramente ela não mentiu, ela está falando a verdade. É Deus que criou esse plano para ele, e veja, você será o pai do Salvador. Você será o protetor da família sagrada. Que honra! Aí ele consegue engolir, mesmo sem pão. Aí ele percebe que ele está com a carne seca na mão. E toca o projeto para frente. E respeita o projeto e cumpre a função que ele nasceu para cumprir. E ali também a gente vê que a mãe de Jesus, que é Maria, apesar de toda essa tribulação da virgindade, ela conceberia uma criança que era, na verdade, filho de Deus, que também não seria filho dela. Ela entendeu esse princípio. Olha, ele vai nascer de mim, eu posso chamar ele de filho, mas ele não é meu filho, nem meu e nem de José. Ele é filho de Deus. Eu tenho que construir tudo aquilo que ele falar para mim e ajudar na sua realidade a fazer esse plano. Sim. E ela também cumpre o seu plano. Ela também cumpre o seu plano e faz os seus votos, segura a batuta na mão, apesar do estridente tambor que fica tocando em sua cabeça, na sua mente, do que vai dar tudo aquilo ali, mas Gabriel também configura ela e diz: fique tranquila. Nessa data da Anunciação é comemorado e será comemorada por todos aqueles que o seguirão. Porque naquele tempo ainda cristão não existia. Cristão foi depois do Mestre Jesus que a coisa foi nascendo pelos seus apóstolos. Então, a Anunciação e esse evento festivo, ele acontece no dia 25 de março. Ali é feita a Anunciação. Veja bem, a concepção foi lá em dezembro. Então, dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro.
9 meses. E só que nesse período também, de acordo com o livro santo, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26, que era e é descrito que Maria foi falar com Isabel, que era sua prima, e que estava grávida no 6º mês. Bom, Isabel, para quem não lembra, foi a mãe de João Batista, que todos nós sabemos, se ela estava no 6º mês, era justamente entre fevereiro e março, porque, na verdade, João nasceu, para todos nós, do qual nós comemoramos a data do nascimento dele, é 24 de junho. Se ela estava de 6 e nasceu depois de 3 meses, estava dentro exatamente do período de nascimento do Mestre Jesus, que nasceria em setembro, Sim. ou seja, 3 meses depois. Sim. Eram primos. Então, as contas, a gente vê que bate direitinho, que toda a informação e conhecimento, nesse momento, estavam baseados entre duas mães, onde teriam filhos que seriam primos. Tanto é que quando Jesus aparece para ser batizado, João não queria batizar. Não, não posso batizar. Como eu vou batizar alguém que tem que estar me batizando, que é muito mais alto do que eu? Claro. Aí a humildade de Jesus se configura mais uma vez e fala: não, João, você é o homem mais célebre que já existiu na terra. Jesus fala isso para ele. Jesus fala isso para ele. Você é o homem mais célebre que já existiu nessa terra. Quem pode fazer uma homenagem desse tipo, dessa natureza, não sendo filho de Deus, que tem esse conhecimento da envergadura, do combativo, do sábio, do batalhador, que é João Batista, e que pela sua fé perde até a sua cabeça. Então, é uma coisa, e nós já falamos em outra oportunidade, só de João Batista, mostrando toda a sua envergadura e como se tornou um mestre ascenso. Para todos nós, essa é uma obrigação que nós deveremos reverenciar sempre em nossos corações. Agora, como Jesus chegou até esse momento, sendo que nós estamos num planeta onde o desenvolvimento e a evolução é feita através do processo reencarnatório, nós temos que lembrar que Jesus, assim como todos os mestres ascensos, também tiveram outras vidas. E o mestre Jesus não poderia ter sido e tido uma outra vida iniciado nesse planeta como sendo Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Porque o primeiro foi Caim. E ali, numa disputa por hegemonia, e o seu irmão Caim, despojado de toda a humildade, de todo o amor incondicional, leva Abel a um outro plano superior, aonde Jesus acarreta essa humanidade, aonde diz: a minha vida é a sua vida. Eu renego a minha para que você possa viver. É aquilo que o Criador sempre diz: aquele que dá a vida pelo seu irmão, eu estarei junto com ele na hora do julgamento. Não existe prova maior de amor daquele que dá a vida pelo seu irmão. E foi o que Abel fez. E foi exatamente o que Abel fez, deixando para Caim a misteriosa ou intenção de virtude de um grande caçador, de um grande bravo lutador e guerreiro. Não, isso quem ganhou foi Abel. Depois nós temos Sete. Sete também, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, porque Abel tinha ido. Mas como todos nós sabemos, o retorno é infalível. E para o Mestre Jesus, que estava numa caminhada de um projeto vitorioso, imediatamente ele fez que nem uma bolinha de ping-pong. Bateu do outro lado da mesa e já passou por lá da redinha, do lado de cá de novo. Porque já foi o terceiro filho. Ali ele teve uma reencarnação totalmente vitoriosa. Depois foi um imperador e um alto sacerdote em uma era de ouro na Atlântida, 33 mil anos atrás. Esse é o período que ele viveu, já que Atlântida, nós podemos colocar o continente
tão ligado contemporaneamente junto à Lemúria. E a Lemúria, nós podemos dizer que ela é um continente que existe aproximadamente, ou existiu aproximadamente, há mais de 150 mil anos atrás. Depois ele aparece novamente em Atlântida como governador, 15 mil anos antes de Cristo. Depois, ele foi um dos filhos de Jacó, o grande Jacó, que leva o nome, né, não mais de Hebreus, mas de Israel em seu corpo. Ele recebe o nome de Israel, aonde todos aqueles que mudaram de nome, Abrão passou para Abraão, Isaac passou para Isaac, e agora nós temos Jacó, que não virou Jacó, virou Israel. E dentro dali, Israel, e dentro daquele Israel, daquelas tribos dos seus 12 filhos, nasce aquele que ele despenderia o maior amor, aquele que casou com Raquel e que tinha um amor que não gerava filhos, que teve que fazer o filho com Agar, que se tornou Ismael, a geração de todos os árabes que nós conhecemos. Mas Jacó vinha da descendência de Abraão, que teria uma descendência tão grande que seria maior do que as estrelas que estão no céu. Então, Jacó, através de Raquel, tem o filho tão desejado e amado. Quem era o filho? José. Aquele que recebeu o dom de fazer todas as adivinhações através dos sonhos e que se tornou um dos governadores mais descritos em todo o Egito por ter salvado o Egito da catástrofe daqueles 7 anos magros que ele absorveu através dos 7 anos de abundância, colhendo todo o trigo, armazenando todo o trigo para que o Egito e todas as regiões em volta do Egito, ninguém sofresse por falta de comida. E também ele recebe uma honra tão grande para aqueles que conhecem a história, que é uma das coisas mais bonitas, que é a liberdade, a libertação da escravidão do Egito pelo seu libertador, que é Moisés, e que conduz o povo através do deserto por 40 anos, sim, até a beira do Rio Jordão, aonde Deus fala para ele que ele não entrará na terra prometida por um único ato de desobediência, mas que o povo de Israel não ficaria sem líder. E outra encarnação de Jesus que nos revela e nos deixa atônito, sem nunca ter perdido uma única batalha sequer, e que leva o povo inteiro para a terra prometida, é Josué, que também tem a sua mudança de nome, que era Oséias, mas na hora que ele recebe o presente divino de comandar os exércitos do povo de Deus, ele imediatamente é chamado de Josué. Josué, que na verdade é legitimado pelo próprio Moisés, que chama ele e diz: Josué, eu não vou poder entrar na terra prometida. Eu errei junto com meu irmão Arão e nós desobedecemos a Deus. E ele proibiu de nós entrarmos na terra prometida. Mas o povo não ficará sem o orientador, não ficará sem o líder, Josué, porque ele escolheu você. Nessa hora, Josué se desmancha, acredito eu. Que jamais imaginou que ele pudesse ser o sucessor nessa cadeia de Moisés, que foi o maior profeta que já existiu e que nunca haverá outro igual, porque ele conversava com o Criador. Ele ouvia o Criador, enquanto o povo ninguém ouvia. Arão ouvia quando Deus falava o que tinha que fazer, enquanto o povo não ouvia. Eles eram os verdadeiros guias para que o povo de Deus entrasse lá. E nós temos que ver que, através de todo esse processo que eu acabei de falar, das reencarnações, ele só vai aparecer como Jesus, né? Um pouco mais à frente, mas ele teria mais uma encarnação. O adorado, o filho de Israel, aquele que deu o símbolo das suas bandeiras,
era mais uma encarnação do Mestre Jesus. Eu falo do rei Davi. Ali, então, ele recebe, eu acredito eu, a sua verdadeira coroa, o seu verdadeiro manto, termina aquela encarnação como um ser adorado pelo Criador por tudo que fez, por tudo que desempenhou, mesmo caindo várias e várias vezes no seu reinado. E ainda deixa um filho que constitui e constrói o maior templo já feito para a Arca da Aliança, que é o seu filho Salomão. E só aparece Jesus depois da vida como Davi, já nos braços de Maria e de José. Nós temos que lembrar agora da missão do Mestre Jesus. A missão do Mestre Jesus, após o ano 2000, aonde ele, na verdade, se despede como Choran do sexto raio, já que tudo aconteceu em 1954, mas de 54 até 2000 foi um período de transição e de adaptação de uma era para outra, ele começa a perceber, e nós também começamos a perceber, que a missão do Mestre Jesus ela não foi compreendida como ela deveria ter sido compreendida. Nós ficamos com a paixão, nós não ficamos com a salvação, nós não ficamos com a ascensão, nós ficamos com a crucificação, nós não ficamos com a ressuscitação, nós ficamos com as lágrimas. E não era isso que o Mestre Jesus queria. A maior relevância que nós poderíamos dar ao Mestre Jesus como judeus / cristãos, ou também podemos até incluir as outras filosofias, as outras religiões. A gente pode incluir o povo muçulmano, a gente pode incluir os budistas, a gente pode colocar os hinduístas, a gente pode colocar todos os membros de qualquer outra religião ou filosofia, desde que nós entendamos que a missão de Jesus era amor e sabedoria, humildade em relação aos irmãos e também como exemplo daquilo que nós, filhos de Deus, tendo ele como irmão maior, deveríamos seguir os seus passos, independente seja de cor, de raça, de qualquer era civilizatória ou de qualquer coisa que seja, porque o caminho da cruz não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus sempre foi o da salvação. Sim. Sempre foi o da salvação, desde o seu nascimento. Carmen, com isso e com outras, a gente quer dizer o seguinte, e essa mensagem não foi dita por mim, mas ela sempre nos acompanhou. Todos aqueles que acreditam e confiam na grande fraternidade branca. Aqui eu falo através do nosso querido e amado mestre, que além de toda a sua luz, de toda a sua sabedoria, fez muito por todos nós. Eu falo sobre a celebração do Natal, mas nas vozes e nos pensamentos dele, mestre Paramahansa Yogananda. A celebração real do Natal é a realização interior da consciência crística. É de extrema importância para todo homem, qualquer que seja a sua religião, que ele experimente dentro de si mesmo este nascimento do Cristo universal. O universo é o corpo do Cristo, interiormente presente em todas as partes, sem limitação, pois essa é a consciência crística. Quando você puder fechar os seus olhos e, através da meditação, expandir a sua consciência, até sentir o universo inteiro como sendo o seu próprio corpo, então Cristo terá nascido em você. Você concluirá que a sua mente é uma pequena onda do oceano de uma consciência cósmica no qual Cristo habita. A Self-Realization Fellowship iniciou a prática de dedicar um dia inteiro no Natal para a adoração meditativa de Cristo. E essa ideia nunca morrerá. Do mesmo modo que nós
aqui da sede central em Los Angeles, celebramos espiritualmente o nascimento do Mestre Jesus, dedicamos um dia de meditação exatamente no dia 8 de setembro, aonde todos os devotos do Cristo possam também dedicar a esse dia para a celebração do Natal espiritual em profunda meditação. Dedique, então, o dia 25 de dezembro como um Natal social, participando das festividades natalinas com parentes e amigos. E um dos sinais mais encorajadores de um renascimento espiritual no mundo hoje é a boa vontade dos cristãos em observar o nascimento do Mestre Jesus através de encontros para meditação longa. Com o tempo, esse costume deverá ser generalizado e adotado por todos os cristãos. Eu profetizo. Então, Paramahansa Yogananda, seguindo das mesmas lições do Mestre Jesus, faz essa continência dizendo: sim, Senhor. Então, esse é o projeto, esse projeto por nós será realizado. E colocou toda a sua ordem, colocou todo o seu centro dentro desse projeto, que lá atrás, em Dispensações de Micá, que é o anjo que trouxe a verdadeira finalidade e a descoberta do 8 de setembro, como sendo o seu nascimento, porque falava por Jesus, esse anjo, Paramahansa abraçou. Ele que é considerado o pai do yoga no planeta. Sim. E só nós nos cabe, no domingo, falar: Feliz Natal! Parabéns, Mestre Jesus! Amém. Foi lindo, maravilhoso, como sempre. Bueno, gratidão. Todo mundo está agradecendo. O templo de Paramahansa Yogananda, em Los Angeles, que o Bueno está se referindo, é em Pacific Palisades. É na praia, é de frente, é perto da praia. Tem outro em San Rafael, tem um em Civitas, tem vários. Tem 4 templos em Los Angeles. Tem Hollywood, mas esse que a gente sempre vai com os grupos da Pax fica em Pacific Palisades, ok? Mas o Paramahansa Yogananda tem centros de meditação, de autorrealização no planeta inteiro. Eu quero convidá-los no sábado, dia 7, 14 horas, eu e o Bueno estaremos no Zoom, fazendo a celebração do Natal de Renascimento ao bem-amado Mestre Jesus, nas bênçãos do Pena Branca, Arcanjo Miguel, o bem-amado Mestre Jesus Sananda e o bem-amado Mestre Saint Germain. E no sábado, dia 7, na Índia, celebra-se Lord Ganesha, que é aquele que remove obstáculos, traz a boa sorte, a boa fortuna, a prosperidade, a abertura de caminhos. É uma celebração que dura 10 dias, de 7 a 17 de setembro. Então, sentindo o chamado, vem com a gente no Zoom, no sábado, que vai ser tudo de bom. Obrigada, Bueno. Feliz Natal de Renascimento para todos nós. Gratidão. Gratidão, namastê, família Pax.